Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, depois do caso Daniel Silveira, o Supremo avança um pouco mais sobre imunidade parlamentar. E a segunda turma do tribunal abriu ações contra o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás. O tribunal aceitou queixas-crimes que foram apresentadas pelo senador Vanderlan Cardoso e pelo ex-deputado federal Alexandre Baldi contra Cajuru. Tanto Baldi quanto Vanderlan Cardoso acusam Cajuru de usar as redes sociais para ofendê-los. Por 3 votos contra 2, a segunda turma do STF julgou que as manifestações de Cajuru podem configurar injúria e difamação e não estariam protegidas pela imunidade parlamentar nem pela liberdade de expressão. Quem liderou esse julgamento no Supremo foi o ministro Gilmar Mendes, que já no passado também foi alvo desses ataques do senador Jorge Cajuru, que costuma pesar na sua linguagem para se relacionar com seus adversários e seus alvos de crítica. E Gilmar Mendes disse no voto que as críticas de Cajuru que se refiram a temas de interesse público são comumente abrangidas pela liberdade de expressão, mas que ofensas descontextualizadas do debate, foi essa a expressão que o ministro Gilmar Mendes usou, essas ofensas descontextualizadas e que descambem para agressão, aí não estariam protegidas. Concordaram com essa tese o ministro Edson Fachin e o ministro Lewandowski, que ficaram vencidos André Mendonça e o ministro Celso de Mello, que era o relator desses processos. Nós vamos aqui também analisar na sequência o novo episódio da crise entre TSE e militares. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou um novo ofício ao TSE cobrando transparência e levantando dúvidas novamente sobre o que levanta novamente o discurso do presidente Bolsonaro com críticas e desconfianças às urnas eletrônicas. O time completo do Sem Precedentes, como sempre, Juliana Cesário Alvim da UFMG, Tomás Pereira da FGV Direito Rio e Diego Werneck do INSPER. Diego, nós temos 2 assuntos hoje aqui, mas vamos começar por esse da imunidade parlamentar. A gente já tinha falado um pouco sobre isso no caso do Daniel Silveira, inclusive com algumas críticas aos votos e a falta de debate sobre o Supremo estabelecer um limite mais claro para isso. E essa falta de limites agora fica mais evidente, no caso do Jorge Cajuru, e eu queria que você explicasse por que fica ainda mais claro que o Supremo não tem um limite pré-definido para determinar se um discurso está ou não protegido por imunidade parlamentar. Olá, Felipe, Juliana, Tomás. Acho que houve esse esforço de apresentar esse caso do Cajuru como se fosse um desdobramento do caso Daniel Silveira, no sentido de que é o Supremo dizendo a imunidade parlamentar tem limites. Bom, mas o Supremo diz que a imunidade parlamentar tem limites, seja limites no que ela abrange, seja porque o Supremo está disposto a considerar que certas falas estão fora do exercício da função há muito tempo. Isso não é uma novidade na jurisprudência do tribunal, Como também não é novidade um problema que muitas pessoas já apontaram, a gente já discutiu aqui outras vezes, que para além de dizer tem limite, é o Supremo explicar quando ele encontra esses limites, porque as pessoas precisam saber minimamente de antemão quando que certas falas vão estar abrangidas ou não, para que possam, inclusive, se comportar de acordo. E o que aconteceu nesse caso do senador Cajuru, primeiro ele é diferente do caso Daniel Silveira, porque envolve aí crimes contra a honra, são ações movidas por outros senadores ofendidos pelo senador Cajuru. Daniel Silveira foi condenado ali por coação no curso do processo, tentativa, incitar a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, outro universo de crimes. E nesse caso, eu acho que o Supremo perde uma grande oportunidade de enfrentar essa questão de como ele identifica os limites, se a gente vê que nos votos, pelo menos os votos que a gente teve acesso, do ministro Fachin e do ministro Gilmar Mendes, e olhando o que pareceu, e o voto também, tive a chance de ler o voto do ministro Ademir Mendonça, já falaremos sobre isso também, mas me parece que o voto do ministro Gilmar Mendes lista tudo o que foi dito pelo senador Cajuru
sem fazer um pouco uma separação de quais coisas, das muitas que foram ditas, todas elas ofensivas, né, mas quais dessas coisas ofensivas estão cobertas pela liberdade de expressão e pela imunidade parlamentar e quais não estão. Exemplo, para quem está nos ouvindo, né, o senador Cajuru falou coisas que vão desde chamar os outros senadores de chumbregas, vira-latas, office boy do Dória, até dizer que são integrantes de quadrilhas, por exemplo, né? Então tem uma expressão que é muito da política, inclusive, que ele usou, né? O rei do toma lá da cá. Esse toma lá da cá é algo clássico, né? De falarmos de político, de comportamento de alguns parlamentares. Sim. O Cajuru falou isso e está aí nessa... Está recebido pelo Supremo como se fosse uma ofensa, não estaria protegido por imunidade. Exato, então vamos imaginar que tem coisas ali no meio que são boas candidatas a serem consideradas fora do exercício da função, que são ofensa pela ofensa, mas tem coisas que são críticas ofensivas. E críticas ofensivas, acho que muitas delas, não é só que elas estão cobertas pela imunidade parlamentar, mas eu gostaria de pensar que eu posso dizer que um político que eu considero submisso a um tal candidato é office boy de tal candidato. Eu quero poder dizer que tal político que eu acho que, como a própria campanha do Jair Bolsonaro, a expressão toma lá da cá, era, né, em 2018, era uma das pedras de toque da campanha eleitoral do Jair Bolsonaro. Então, é muito estranho que o Supremo tenha pegado esse pacote de coisas, algumas das quais me parecem absolutamente cobertas, eu repito, não só pela imunidade parlamentar, mas pela própria liberdade de expressão de qualquer cidadão, e tratar tudo como se fosse a mesma coisa. Uma das coisas que o ministro Gilmar Mendes faz no voto, que eu acho que vai um pouco nessa, explicita um pouco esse problema, né, um critério que ele dá que eu acho abrangente demais, ele pega do direito americano o teste do que eles chamam de actual malice, né, seria a intenção deliberada de ofender, mas me parece que é uma importação errada nesse caso, porque na leitura do voto, parece que o direito que ele está dizendo até no direito americano, se existe o intuito de ofender, não pode. Não, pode ofender. Esse teste do actual malice é para se você faz uma afirmação de fato falsa, sabendo que é falsa, e ainda assim você faz para ofender. Agora, como é que você vai saber se é falso ou não a alegação de que fulano é office boy de não sei quem, é submisso a não sei quem? Isso são juízos de valor puro. Então o limite não pode ser esse, não pode ser o intuito de ofender, né? Então acho que tem uma confusão no voto do ministro Gilmar Mendes, que me parece, né, intencional, porque quer justificar esse resultado final, que é uma confusão entre o que é o juízo de valor crítico e o que é a afirmação de fato falsa, entre a injúria e a difamação, digamos assim. Acho que essas duas coisas tinham que ser separadas, para começar, tinham que ser separadas com mais clareza, e o exemplo do direito americano, ao contrário do que o voto sugere, não aponta na direção que ele está indicando. Só um comentário breve antes de passar para o Tomás. Também parece, né, Diego, que a gente está vivendo em outro país, porque eu já cobri Congresso Nacional durante alguns anos, e no calor de uma discussão, várias coisas são ditas dentro de um plenário da Câmara. Se tudo aquilo virar queixa-crime, não sei onde é que a gente vai parar. Como se a gente estivesse dentro de uma igreja quando a gente sabe que não está. E deixa eu só, para que não fique dúvida, a questão não é se tem limite ou não. Tem limite. Né? A gente evidente, sabe, a gente apoia a ideia de que tem limite. O Supremo faz isso há muito tempo, dizer que certas coisas estão fora do exercício do mandato. Né? O próprio caso do presidente Jair Bolsonaro, as frases que ele proferiu no contexto de uma briga com a então deputada Maria do Rosário, que, se não me engano, né, é uma denúncia que foi recebida, o Supremo aceitou essa denúncia. Então isso não é novidade e é importante que tenha limite. Então a questão não é, né, para que não se diga, mas no momento que a gente vive tem que ter limite. Sim, tem que ter limite, mas justamente como você apontou, Felipe, um limite invisível, né, um limite que as autoridades decidam quando ele vai ser aplicado, também é um perigo para a democracia, também é um perigo. E parece, no caso do Cajuru, um conjunto da obra, porque ele já falou que ministro do Supremo vem de decisão judicial, ele gosta de fazer política dessa forma, e parece que o Supremo também um pouco que cansou disso. Parece que ele está sendo julgado também pelo conjunto da obra, mas queria chamar o Tomás para saber, Tomás, o que você destaca desse julgamento, o que te parece problemático? Olha, eu acho que tem alguns problemas. Acho que o principal, né, e olhando especificamente para o voto
do ministro Gilmar Mendes, que é o que está, né, liderando esse posicionamento de receber a queixa, né? O ministro Celso de Mello tinha decidido, na verdade, primeiro monocraticamente, em sentido contrário. Ele tinha decidido que todas essas afirmações estavam dentro da imunidade parlamentar. Tinha sido esse posicionamento do ministro Celso de Mello. O ministro Gilmar Mendes pediu vista e deu um voto de 38 páginas, na qual ele está dizendo que não, né? E acho que aí, como o Diego já falou, acho que a primeira coisa não tem dúvida de que hoje, né, que existe na jurisprudência do Supremo limites à imunidade parlamentar, né, que ela não é absoluta. Mas eu acho que o voto não cumpre a sua função, portanto, o voto e, eventualmente, a decisão final, né, não cumpre a sua função, que é a função que deveria ter num tribunal como esse, que é deixar claro quais são os critérios que nos permitem entender o que está fora e o que está dentro, né? Se você vai dar um voto absoluto, você não precisa ter essa preocupação. Se você vai falar, seja em uma página, seja em 40 páginas, que é absoluta a proteção e que é fácil, tudo bem, né? Se você está dando um voto no qual o que você está dizendo é que certas coisas estão dentro e certas não estão, tem um problema aí. Eu acho que o voto tem um estilo também, que eu acho que não ajuda, né? As primeiras 20 páginas do voto é meio que um fichamento, mais ou menos. O voto do ministro Gilmar, problemático, né? De Stuart Mill, com um pouco de jurisprudência americana, via uma tese de livre docência da USP, que é praticamente fichada, em certo sentido. Então, isso não ajuda muito também, né? A gente começa, de fato, a entrar na jurisprudência do Supremo, que eu acho que é o que interessa, de verdade, né, nesse debate, concretamente, né? A gente tentar entender, no final das contas, em que sentido esse voto nada mais é do que a continuação de um posicionamento do Supremo que vem se reafirmando, em que medida ele inova. Inova, seja ao nos dizer que essa liberdade é menos absoluta ainda do que a gente pensava, seja ao ser mais claro, seja ao olhar para essa jurisprudência que existe, esses precedentes que existem, e tentar estabelecer para a gente critérios claros, né? O Diego falou sobre o fato de que como é que a gente vai saber que certas decisões estão dentro ou não estão? Eu consigo até imaginar uma resposta genérica de um juiz falando, não, mas isso é recebimento de queixa. Na hora de julgar, a gente faz isso. Mas não é tão simples assim, porque é importante que nem se receba, que fique claro que nem deveria ser recebido em relação a certos casos, porque esse caso, a gente não sabe quando vai ter o julgamento final desse processo, enquanto isso ele é uma das últimas decisões colegiadas do Supremo sobre o tema. É importante para guiar, para a gente entender o posicionamento do Supremo sobre todos esses fatos, né? E é importante para todo mundo, que é uma coisa que eu salientaria, né? Porque se nem o deputado, se nem quem tem imunidade parlamentar pode falar essas coisas, fica implícito que imagina quem não tem, né? Então isso é algo que, num certo sentido, diz respeito à imunidade parlamentar, mas ela diz respeito a qualquer pessoa, né? E eu acho que ela é problemática. Uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que eu terminei com isso, num determinado momento, acho que isso aparece, é destacado no voto né, insinuado, de certa maneira, destacado de uma maneira não tão expressa, no voto do André Mendonça, no qual ele cita uma decisão anterior do próprio ministro Gilmar Mendes, não recebendo, né, decidindo contra a punição no caso de ofensas entre senadores, e no qual o ministro Gilmar Mendes, nesse outro caso, né, basicamente fala que aquilo está dentro faz parte, né, da atividade de um parlamentar, até porque o parlamentar tem uma função de fiscalização e de tudo mais. Então acho que isso sinaliza o problema que é a gente ficar numa situação em que quando que está dentro da atividade normal de crítica e de fiscalização, quando que não está, depender na prática, talvez do ministro relator do caso, talvez de qual é o colegiado, de qual é a maioria que tem no tribunal naquele momento, ou pior ainda, da maior ou menor simpatia que aquelas pessoas tenham pelo que foi dito especificamente, que é uma questão diferente. A imunidade pelo que foi dito e pela pessoa que está dizendo também, né? Pela pessoa, claro, mas eu não vou nem dizer que é pela pessoa. O fato de você concordar mais ou menos que isso daí deixa de ser o seu papel, porque não é essa a função do tribunal, né?
A imunidade parlamentar é exatamente que o parlamentar, e a liberdade de expressão, no âmbito em que ela está coberta, no final das contas, para que a pessoa seja capaz de dizer coisas das quais outras pessoas discordam. Então eu acho que é um problema a gente não ter critério, para além de achei que isso exagerou. Né? Seja em duas coisas diferentes, né? Porque eu acho que tem a ver como o voto às vezes parece que o voto vai para o lado de isso não tem a ver com o mandato, então não está coberto, né? Uma concepção funcional, mas é complicado você falar isso quando você está falando de uma briga política entre senadores, né? E às vezes parece que há menções de exigências de civilidade, né? Que é um outro, como você mesmo, eu acho que termina essa fala falando para onde você começou, né, Recondo, antes, né? Que eu acho que até é ok, poderia ser o caso num outro país, ou nesse país mesmo, se a gente decidisse mudar, que os parâmetros de liberdade de expressão exigissem, né, que nós nos comportássemos dentro de certos parâmetros de civilidade que devem ser cumpridos por todos. E isso limita a liberdade de expressão de todos, inclusive no debate político. E é possível que em outros países, outros sistemas constitucionais, seja assim mesmo. A questão é que tem uma certa dissociação problemática quando descritivamente não é assim que se dá o debate político no Brasil, e daí algumas pessoas passam a ser punidas e outras não. Né? Ou a gente tem que... É uma virada de paradigma que deve ser cumprida por todo mundo, ou então a gente tem que dar decisões que são realistas com qual é a nossa prática, o que é aceitável, já que a gente está falando de civilidade, o que é aceitável dentro do debate político da nossa civilização, né? Para bem ou para mal. E nesse caso ainda lembro que os envolvidos, Cajuru, senador Vanderlan e Baldi, são todos de Goiás, são adversários. Podem ser classificados como inimigos políticos, e um fiscaliza o outro, e ninguém melhor para saber dos problemas políticos, dos vícios, erros do adversário do que o próprio, a contraparte, né? Então, se você não pode, na política, acusar o seu adversário de certas coisas, fica ainda mais difícil, sabe-se lá o que vai ser numa campanha eleitoral. Não vamos dizer que não pode, mas enfim. Juliana, queria chamar você também para esse debate. O que você destaca desse processo aí, dessa conclusão do Supremo? Oi, Recondo, Diego, Tomás. Eu vou insistir mais aí nos fundamentos usados no voto do ministro Gilmar Mendes, né? Na linha do que vocês adiantaram, é uma questão muito grave, né? Séria, importante, você flexibilizar a imunidade material. Não é que isso não seja possível, mas a gente espera que quando uma coisa tão sensível esteja em jogo, tenha um rigor na justificativa dessa flexibilização, que não é o que a gente encontra nesse voto. Então, o Diego adiantou, por exemplo, a questão do uso da doutrina estadunidense, né, de uma maneira bem seletiva e bem enviesada. O Tomás identificou essa questão da dificuldade de você dizer que não se trata de atuação, né, dentro do mandato. E eu acho que vale a pena a gente olhar também para o fato de como a jurisprudência do próprio Supremo ela é usada de uma maneira totalmente seletiva e enviesada, né? Então, o ministro Gilmar Mendes ele traz uma série de casos em que essa imunidade material foi flexibilizada. Mas são casos completamente diferentes da situação que está em jogo aqui, e essa demarcação não é feita, né? Então, a gente tem caso de parlamentar que está atuando como dirigente de futebol, e aí acho que não resta dúvida, né, que esse parlamentar não está no exercício parlamentar de fato. Ele traz caso em que houve decisão do Supremo que flexibilizou a imunidade material porque se tratava de uma corrida eleitoral, então envolvia a questão da paridade de armas numa eleição, né? Um candidato, por ter mandato, vai ter uma possibilidade de falar coisas que o seu rival, o seu adversário, não vai ter. Então, totalmente diferente dessa situação também, que, como você mencionou, são todos parlamentares, né? Uma outra questão, a discussão sobre que o Supremo também aceitou, né, essa queixa-crime no caso em que um parlamentar postou no seu Facebook um trecho cortado de discurso do querelante atribuindo-lhe conotação racista, ou seja, um texto modificado, né, uma mentira com relação ao que alguém teria falado. Também é totalmente diferente, né? Você teve, nesse caso, uma manipulação da fala de um candidato.
Tem o caso Elvanger, né, que é o caso clássico do discurso de ódio, totalmente diferente. É claro que o discurso de ódio é gravíssimo, mas não tem discurso de ódio aqui, né? E tem o próprio caso Daniel Silveira, que é uma outra situação ainda, e o ministro André Mendonça, no voto dele, ele marca, né, ele busca sinalizar qual é essa diferença. Por que ele entendeu de um jeito, no caso Daniel Silveira, que tinha aquelas ameaças diretas de jogar ministro na lixeira, etc., e esse caso, né, que trata de ofensas genéricas, até corriqueiras, né? E nada muito fora do que a gente está acostumado a ouvir, conforme vocês já ressaltaram. Um outro exemplo de como essa argumentação ela não se preocupa, né? O Tomás mencionou, está baseada numa obra só, que com certeza tem o seu valor, mas para um voto do ministro do Supremo não encarar um certo contraditório dentro do seu voto, né? Ficar usando como argumento de autoridade um único trabalho sem questionar suas premissas e suas conclusões, é muito complicado. E quando ele vai passar, né, dessa discussão teórica para a questão específica do caso, a gente também nota essa frouxidão aí na argumentação, né? Quando ele vai falar, como disse o Tomás, não está muito claro qual é a fundamentação para flexibilização, se é atuando fora do mandato ou se é o conteúdo do que está sendo dito, mas com relação à atuação fora do mandato, ele vai dizer assim: tanto é assim que o próprio querelado invoca nos fatos descritos sua profissão de jornalista. Aí a frase que é referida para justificar isso além de todas as funções que exerço aqui, exerço prazerosamente a de fiscalizar, a de investigador, pois jornalista você nunca deixa de ser, e eu fui por 40 anos. Quer dizer, difícil dizer que só isso, essa frase dizer nunca deixei de ser, significa que aquela atuação específica se dava na condição exclusiva de jornalista, né? E a decisão vai dizer isso aliado aos elementos da produção e divulgação de vídeos, mas ainda assim não parece totalmente convincente, ou pelo menos não exclui qualquer margem de dúvida sobre o que está sendo argumentado. E aí, mais uma vez, só para finalizar, a gente tem um uso de citação do próprio Celso de Mello, né, que originalmente tinha negado o recebimento dessa queixa-crime, e que é simplesmente uma citação em que o Celso de Mello diz: ok, a imunidade material não é absoluta. Que beleza, estamos todos concordando com isso aqui, né? Mas não especificamente atribui essa flexibilidade num caso como esse. E também vai citar o Michel Temer, né? O livro de Direito Constitucional, me parece um pouco para acenar para a classe política, dizendo: olha, se o Michel Temer, né, que é um representante aí da classe política, concorda com essa flexibilização, então faz sentido, né? Não ofende a classe política, não prejudica o exercício da função, alguma coisa do tipo. Eu só chamaria atenção aqui para o fato de que talvez a gente esteja assistindo um processo de flexibilização de uma coisa muito importante, que é a liberdade de expressão e, sobretudo, a imunidade material, sob um pretexto que é legítimo, que é o combate às ameaças ao Estado de Direito, à democracia, etc. Mas a gente já viu isso antes acontecer, né? Inclusive, como que foi usado o pretexto de combate à corrupção para a violação de uma série de garantias processuais e penais. Então, assim, não é a primeira vez que o Supremo faz isso, né? Ou parece estar fazendo isso, e é muito perigoso, porque a gente vai ver as consequências na frente, né? Quando for menos consensual o perigo que está colocado. Então, é muito perigoso isso, eu acho que vale a pena realmente a gente estar marcando isso, estar atento a essa questão. E no momento, né, Juliana, já passo a palavra, Diego, só para acrescentar algo que a Juliana mencionou, a gente já falava antes, e no momento em que a democracia também está sendo desafiada, né? Se o próprio Supremo começa a colocar limites à imunidade parlamentar, isso pode ter, como disse a Juliana, consequências lá na frente, dependendo para onde a gente caminha. Desculpe, Diego. Não, só complementando, né, o voto do ministro André Mendonça é interessante nesse sentido, Juliana, porque ele parece fazer, né, ele é o oposto da direção em termos de que tipo de teste ele quer construir do que o ministro Marmente está fazendo. Ele diz que se tem a ver com o mandato, está protegido. Só que o teste você tem que mostrar que não tem absolutamente nada a ver com o exercício da função. Se você mostra que não tem nada a ver com o exercício da função, então está fora. E o teste minimamente parece ser de outra natureza, né? Que se tem conteúdo manifestamente ofensivo, não pode estar dentro da função. E o ministro da Mendonça diz, pode ser ofensivo, pode ter conteúdo ofensivo e ter a ver com o exercício do mandato. Parece que é essa possibilidade que, em tese, que o voto ministerialmente está excluindo. Ter conteúdo ofensivo, chamar alguém de malandro,
né? É uma crítica ofensiva, ou uma ofensa crítica. Mas pode estar protegido se você mostra que isso tem a ver com um contexto de uma disputa política, por exemplo, que é a tradição brasileira. Acho que a jurisprudência seletiva que a Juliana apontou, que o ministro Gilmar Mendes descreve no voto, se você olha, o Supremo tem casos que ele não cita em que o Supremo considerou ofensas similares, como dentro da disputa política, porque está havendo briga no nível local. Tomás, quer fazer um parênteses? Eu acho que era sobre isso mesmo, né, Diego, que eu mencionei antes, que eu acho que talvez valha a pena lembrar. Eu acho que o voto, né, do André Mendonça especificamente cita uma decisão anterior do tribunal, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, né, o próprio, no qual eu acho que tem trechos interessantes no qual, né, que são citados, né, quando citando então essa decisão que seria de relatoria do ministro Gilmar Mendes, né? Desculpa. A vinculação da declaração com o desempenho do mandato deve ser aferida com base no alcance das atribuições dos parlamentares. As funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias fundamental para o desenvolvimento da democracia. E daí continuando. Parlamentares em posição de antagonismo ideológico, presunção de ligação de ofensa ao exercício das atividades políticas de seu prolator, que as desempenha vestido de seu manto parlamentar, logo sob o manto da imunidade constitucional. Afastamento apenas quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida. Então, acho que só para dizer que o problema, acho que não é nem... Eu acho que, pelo menos para mim, né, a gente poderia ter uma decisão que deixasse claro que algumas das coisas que foram ditas pelo Cajuru estão fora e não são protegidas. O problema é que afirmações vagas desse tipo, né, que podem às vezes ser usadas para imunizar e às vezes, né, você tem a afirmação genérica que diz é relativo, você tem a afirmação não é absoluto, você tem uma afirmação que diz que tem que estar ligado com a função e você tem alguém que diz está ligado com a função ou não, é normal ou não dentro do debate entre adversários. Só que se você não tem elementos concretos, eu preencho, eu ligo essas três coisas e a minha conclusão e nesse caso não tá. E nesse caso tá. Esse é o problema. Eu preciso ter alguma coisa entre, né, premissa maior e conclusão. E falta isso nesses votos. Falta ficar claro por que nesse caso, em oposição a outros casos muito parecidos, está dentro ou não está. Para além, talvez, de... Como eu disse, eu concordo ou discordo mais da crítica, ou eu acho, né, é uma questão de bom gosto, né? Eu acho mais ou menos... essa expressão específica eu gosto mais ou menos, né? O Diego mencionou chumbrega. Chumbrega não pode. Essa outra... Ou chumbrega pode. Daí a gente começa a entrar num nível que a gente tem que se perguntar se é função do Supremo arbitrar nesse nível. E se for, tem que ficar claro, né? A gente tem que saber o que pode e o que não pode, se chumbrega é protegido ou não é. Até para fazer uma caricatura aqui, né? Tem uma das críticas que está aí na queixa-crime, chamando o Baldi de office boy do Dória. Chamar de office boy não pode, mas de coronel pode. Quantas vezes a gente já não viu no plenário do Congresso Nacional alguém chamar o de coronel? Assim, essa falta de limite... para falar isso, Recondo, se é para fazer uma provocação, né? O debate, em certa medida, a crítica, e eventualmente até uma crítica mais acalorada entre parlamentares, faz parte da função parlamentar. Claro. No caso de juízes, é proibida. Não é que faz parte, é proibida. A LOMAN proíbe crítica de juiz a outro juiz, de colega a outro colega, a decisão do colega, aos motivos. Então, é curioso, né? Um tribunal que extrapola as suas próprias proibições, né? Ministros que criticam aos outros, para não dizer ofendem aos outros, às vezes com frequência, extrapolando proibições legais que eles não poderiam fazer, relativizando imunidades constitucionais quando parlamentares fazem coisas similares, né? Então, ironia por ironia, acho que essa vale a gente observar. O Diego estava lembrando disso antes da gente começar a gravar, né, Diego? Sim, fiquei pensando, né? Acho que parte da nossa função aqui é ter memória do que aconteceu no passado e contrastar um pouco com o que está acontecendo hoje. Então, do lado do ministro Gilmar Mendes, né? Esse é um ministro que se notabiliza por críticas ácidas, às vezes bastante ofensivas no plenário, né? Então, no exercício da sua função, ele já
observou, por exemplo, numa sessão envolvendo o ex-procurador-geral da República, Janot, que esse sujeito todo dia, às 3h30 da tarde, já estava embriagado. Algum comentário nessa linha, né? Colocando em dúvida a sanidade, né, a aptidão do Janot para realizar aquelas funções. Isso, eu não vou dizer que isso é a média, mas isso faz parte, né? O Supremo já convive com esse tipo de crítica no plenário, para o bem ou para o mal, há muito tempo. Com essa temperatura de crítica, né? Com essa temperatura, e aí, né, se o teste se tem intuito ofensivo, não pode, acho que é difícil sustentar esse teste, né, com essa tradição, com essa prática. Acho que faz mais sentido o que o ministro André Mendonça está propondo no caso de parlamentares, que né, você tem que ver se dá para dizer que não tem nada a ver com o exercício da função, que se tem uma disputa política tem a ver. Mas, pensando também em termos de memória, o ministro André Mendonça tem um problema aí, né? Porque, nesse caso, acho que o voto dele me parece lidar de forma melhor com esses problemas que a gente está apontando. Agora, André Mendonça, quando era ministro da Justiça, falamos disso também aqui semana passada, ele fez aquela requisição para que se investigasse o professor que tinha feito um outdoor dizendo que Bolsonaro valia tanto quanto um pequi ruído. Né? Que também é muito difícil imaginar que isso não está, meu Deus do céu, como é que isso pode não estar coberto pela liberdade de expressão? Né? Não precisa nem ser imunidade parlamentar outra vez. Então, acho que o ministro André Mendonça teve um papel importante nesse julgamento, né? Foi um contraponto importante. Agora, é difícil também você ser um juiz que protege a imunidade parlamentar, mas não a liberdade de expressão. Né? Então, protege-se ao parlamentar, aí é quase absoluta, ele é muito forte, mas para as pessoas em geral não há liberdade de crítica. Acho que fica esse ponto de interrogação. Assim, essa vai ser a trajetória jurisprudencial do ministro André Mendonça? Espero que não. Só para... Diga, Juliana, por favor. Não, eu ia falar, já que o Diego está falando de memória, só ia lembrar de exemplos de coisas que o Supremo no passado aceitou como abrangidas pela imunidade material e que agora não está abrangida. Então, lembrei aqui de uma decisão da turma de 2016, que o relator era o Fachin, né, que dessa vez está voltando junto com o Gilmar Mendes pela restrição à imunidade material. Tem uma diferença, porque essa era uma discussão que aconteceu em sessão da Câmara, mas em termos de conteúdo, né, um deputado teria acusado o outro de cometer abuso de autoridade, apropriação indébita, improbidade administrativa, além de supostamente ter imputado falsa condenação criminal por roubo de dinheiro público, chamou de ladrão, bandido, desonesto, indecente, estúpido e fascista. E o Supremo considerou que tudo bem, que era do jogo, que eles estavam numa sessão e que esse é o conteúdo que se espera. Então, assim, em termos de conteúdo, é difícil dizer que o conteúdo atual, né, que a gente está se referindo nessa questão do Cajuru, é pior do que essa. Me parece que é o mesmo nível de acusação. E com relação a estar ligado ao mandato ou não, a gente já explorou a questão. Então, é difícil, né, o Supremo não fazer esse acerto com as suas próprias decisões passadas. Eu acho, assim, me parece que a linha aqui... Tem duas coisas diferentes que parecem guiar essa jurisprudência. E ambas são defensáveis. Né? Uma tá fora da função, completamente fora da função, e eu acho que não tem muita discussão para isso. Alguém que na sua vida privada ofende, calunia, injuria, difama outra pessoa, né, não estaria coberto. E outra talvez seja certas coisas que não podem ser ditas por ninguém, mesmo por quem é protegido pela imunidade parlamentar. Então, entraria na linha do discurso de ódio, né, de racismo, né, de homofobia, de algumas coisas, né, que são inclusive tipificadas como crimes no nosso direito, e a nossa Constituição protege como sendo coisas que são particularmente graves, ofensas cometidas por palavras que são particularmente graves, e a gente diz que ninguém pode falar isso, inclusive o parlamentar, porque viola certos princípios básicos da nossa ordem constitucional. Dito isso, né, a função, para além de afirmar esses dois parâmetros, é deixar claro, né, que coisas são essas, né, que coisas são essas coisas que não podem nunca ser ditas por ninguém, inclusive porque é protegido. Racismo, por exemplo, pode ser o caso. Seria o caso, não tem nenhuma dúvida. E o que está completamente fora da função. Eu acho que a decisão falha em não ficar claro nenhuma dessas duas coisas. Não está claro que as coisas que
que Cajuru disse nesse caso são coisas que não podem ser ditas por ninguém, então parece ser mais a linha de estar fora da função, mas é problemático quando isso é parecido com coisas que são ditas na fusão em outros casos. E eu chamaria a atenção, por fim, por um fato que eu acho que deveria, pelo menos, ser mencionado e discutido numa decisão como essa, que é se a gente está falando de briga entre parlamentares, de discussões entre eles, né, entre dois senadores, considerando, de novo, quanto alguns desses ministros costumam ser tão deferentes em outros temas a isso ser função do própria casa, do próprio legislativo, será que isso não é função para a comissão de ética? Será que, se for grave o suficiente, a gente não estaria dentro de uma quebra de decoro? Só para dizer o seguinte, eu acho, é curioso algo que é crime e que não é quebra de decoro. Assim. Eu não estou dizendo que, em geral, a gente deveria fazer isso com qualquer tipo, mas se a gente está dentro de questões sobre o que é exigido pela civilidade, como às vezes parece ser, o que a civilidade exige do comportamento entre dois adversários políticos, poxa, será que as melhores juízes para isso não são os próprios envolvidos, então aqueles que falam e sofrem essas ofensas e que vivem esse debate político? Veja bem, eu não estou dizendo que... É claro que tecnicamente uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, uma queixa-crime e uma acusação de quebra de decoro têm parâmetros diferentes, mas estou falando, se a gente está entrando no âmbito do que é aceitável ser dito, será que isso não deveria ser pelo menos algo que deveria ser ouvido, considerado, interrogado, né, por aqueles que são partícipes? Lembrando que isso não afeta... nem todos as pessoas que foram ofendidas por Cajuru são hoje deputados, né? Tem uma disputa entre dois senadores ali, tem também um outro político que hoje é secretário de Estado, que já foi deputado federal, mas são todos políticos, são todas pessoas que estão dentro do âmbito político, e num caso específico são dois que são especificamente senadores e, portanto, membros da mesma casa. Gente, a gente poderia ainda falar de outras tantas coisas, até para guardar diferenças, né? A gente não está aqui dizendo que o que o Cajuru disse é aceitável, mas a gente está falando justamente disso, a necessidade de saber o que é possível e o que não é, né? Mas enfim, vamos aqui para a nossa rodada final. Até porque, desculpa, eu queria só enfatizar, eu acho que tem a minha preocupação específica, que é, se nem a imunidade parlamentar está protegida, fica uma dúvida para os sobre o que nós podemos falar, por cidadão, por jornalistas, exatamente, as pessoas que comentam e analisam notícias e fatos políticos. Isso afeta todo mundo, né? Então é importante esses parâmetros e preocupante, talvez, a gente ter essa dúvida. Essas dúvidas não são dúvidas que não deveriam existir numa democracia. E claro que faz parte, né, Tomás, como o Diego mencionou, claro, André Mendonça era ministro da Justiça. Ele disse que se não fizesse o que acionar a Lei de Segurança Nacional, estaria cometendo crime também, porque era dever dele. Mas é parte desse movimento de mitigar a liberdade de expressão. Acaba sendo, quando a gente olha isso, a gente começa a ficar na dúvida se não há uma mitigação de liberdade aí. Mas enfim, vamos avançar, a gente vai aqui para a nossa rodada final. Eu vou chamar Juliana, Tomás e Diego, mas queria eu principiar porque nesta semana nós vimos mais um episódio de conflito entre Forças Armadas e TSE, no que parece, como definiu uma pessoa no TSE, um looping eterno. As Forças Armadas apresentam sugestões críticas ao sistema eleitoral, críticas que são respondidas, mas aí as Forças Armadas apresentam uma tréplica, cobram transparência e parece que esse vai ser o clima até as eleições. E o presidente Bolsonaro falando de uma espécie de auditoria feita pelo PL, veja só, o PL fazer uma auditoria nas urnas, como se os partidos políticos não participassem de todas as etapas do processo eleitoral, de fechamento das urnas, de apresentação de código-fonte, etc, etc. Então a gente vai ver esse clima permanente até o final do ano. Pelo menos até o final do ano, depois do primeiro turno, segundo turno, quem sabe se a gente não vai ter um terceiro turno. Juliana, queria que você destacasse um fato, uma personagem ou uma outra decisão da semana. Eu destacaria então a decisão do STF que determinou que o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, edite em 24 meses uma resolução nova sobre os padrões de qualidade do ar e leve em conta as diretrizes mais recentes estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde em 2021. Né? Concluíram que foi levantado durante o julgamento que a resolução que existe ela é insuficiente, ela peca por omissão porque ela está desatualizada. E eu só chamaria atenção para o fato de que essa decisão, de alguma maneira, dialoga com decisões que estão sendo proferidas por outras cortes constitucionais do mundo, né? Então, eu lembro aqui de 2 casos do ano passado,
um da França, em que o Tribunal Administrativo de Paris ele determinou que o Estado francês tomasse medidas concretas e imediatas para o cumprimento dos compromissos firmados para a redução das emissões de carbono e para a reparação de danos decorrentes dessa inação. E uma decisão interessante do Tribunal Constitucional da Alemanha também do ano passado, e que rejeitou os planos atuais do governo alemão para cumprir as metas climáticas no futuro, né? E a decisão é interessante que diz que essa postergação do cumprimento das metas colocaria um peso excessivo, demasiado nas gerações futuras. Então, a decisão obrigava o governo alemão a refazer os planos para agir agora, né? E não colocar esse ônus nas gerações futuras. Então, acho que essa decisão do Supremo segue um pouco essa linha de dar a devida urgência à questão ambiental, né? E parar de postergar as metas e os cumprimentos. Tomás, e você? O que você destaca? Um caso que, para além de ser relevante em si, eu acho que é interessante chama atenção para certas dinâmicas do Supremo, né? Então, a ministra Carmen Lúcia, né, é relatora de uma ação na qual se questiona, né, o fato de que o governo Bolsonaro emitiu 313 portarias, né, anulando anistias políticas, sob o argumento de falta de comprovação de perseguição política. Então, a ministra Carmen Lúcia colocou esse caso para ser votado no plenário virtual, né, votando contra essa anulação, né? Então, votando para preservar essas anistias, votando, né, falando sobre, né, diversos problemas nessas portarias terem sido emitidas como foram para fazer o que fizeram, né? E o ministro Toffoli pediu destaque. Então, chamando só atenção para algumas coisas que de novo, um caso que tem a ver com o discurso ideológico desse governo, né? O governo Bolsonaro, o Bolsonaro especificamente é um crítico de anistias políticas e um defensor, né, de vários elementos da nossa ditadura militar que a gente teve, então tem um posicionamento aí do Supremo de uma maneira, mas principalmente a ministra Carmen Lúcia, que em outros casos também é uma pessoa que tem uma preocupação com a preservação, né, desse legado histórico, né, constitucional, digamos assim. Agora, o destaque no Toffoli chama atenção para a confusão no Supremo, né? Então, quando você tira o plenário virtual, não se sabe quando isso voltará. Depender muito do próprio ministro Fux agora, verdade. E saber, hein, Tomás? Saber qual é a função desse destaque, né? O que ele quer? Levar para o plenário para ampliar a discussão, para parar, para ganhar tempo? Para parar, ou que seja só para adiar, né? Imaginando que o ministro Fux não queira que esse tema seja pautado logo, porque não queira, né, abrir discussões desse tipo nesse momento, que já tem, né, com esse governo, eu não apostaria numa pauta imediata disso. E se isso não for o caso, é algo que ficaria talvez para depois da eleição, para depois do próximo governo, e daí de novo uma atuação às vezes que é mais típica do Supremo, né? Então você tem um governo eleito que, dentro de um certo viés ideológico, crítico a certos elementos, que anula anistias concedidas por governos anteriores, e você tem lá o Supremo que eventualmente talvez derrube, eu até apostaria, especialmente se for depois de uma eventual não reeleição do Bolsonaro, que seriam derrubadas. Mas seria, eu diria, em certa medida, típico do Supremo fazer isso depois de Bolsonaro perder as eleições, caso isso aconteça, ou então, inclusive, depois dele sair do governo, como algo do novo governo, né, falando, né, chamando a atenção para quanto ele cumpriu essa função, né, de controle e de decisões do executivo, por exemplo, mas talvez quando seja um outro executivo que seja simpático às suas próprias decisões. Veja bem, eu não estou nem dizendo que o Supremo, nesse momento, deveria, inclusive considerando que já demorou tanto, né, deveria agora, nesse momento, mês antes da eleição, se esse é o tema que o Supremo deveria focar, já que tem tanta coisa pendente. Eu deixo a pergunta, inclusive, por que deixou para agora? Que já era para ter decidido isso há tanto tempo. O caso há muito tempo. Evidente. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que chama atenção para um certo tipo de comportamento supremo. Pode ser, e como você está dizendo, talvez o ministro Toffoli até concorde com a ministra Carmen Lúcia. Mas talvez ele faça isso, prefira fazer isso, depois de um eventual, de um outro momento. Ou talvez... Político. Outro momento político. Né? E talvez eu não seja o único nisso. Também não quero... Foi ele que fez, acho que chama atenção para como eles se comportam. Sim. Mas é provável que dentre os 11 tenham outros ministros que concordem, que achem que nesse momento de tensão, inclusive com disputas com o Exército, né, que declarações recentes que geraram tensões de novo
entre o Supremo e a ala militar, não só com o Bolsonaro especificamente, que talvez tocar em anistia seja algo que eles não queiram, por bons ou maus motivos, mas é importante a gente estar atento para duas coisas. Que temos aí anistiados sofrendo eventualmente as consequências dessas portarias e que poderiam, né, se elas são inconstitucionais, isso deveria ter sido feito há muito tempo. Então, essas pessoas são as que arcam com o ônus desse tipo de comportamento. E, por outro lado, que o Supremo se comporta assim, não só nesse caso, em vários outros. Diego, você, para fechar. Você falou dessa tensão crescente entre, né, o governo e o TSE com relação, aliás, com o TSE não, diria com as instituições brasileiras em geral, com a democracia brasileira com relação às eleições. E essa semana a Reuters publicou uma matéria dizendo que no ano passado um diretor da CIA nos Estados Unidos teria tido uma reunião com integrantes do governo Bolsonaro a pedido, né, com uma sinalização do governo Biden, e uma das pautas teria sido desencorajar o governo a contestar, né, o sistema eleitoral, respeitar a estabilidade das eleições, das regras. Isso teria sido em julho de 2021. Acho que essa matéria, essa revelação, por um lado, né, é uma boa notícia saber que talvez observadores internacionais estejam atentos ao 6 de janeiro em câmera lenta, que está se desenhando aqui no Brasil. Né? Isso, por um lado, é uma boa notícia. A má notícia é que se esse alerta, né, ocorreu em julho de 2021, ele não parece ter surtido muito efeito, ou o efeito já se esvaiu, né, porque me parece que o governo está em franca campanha para desacreditar as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral, e, né, como o Felipe mencionou, as propostas são elas mesmas propostas muito mais bagunçantes do que qualquer coisa, até aqui. Né? Então, acho extremamente preocupante esse cenário, e esse fato me parece mais uma má notícia do que uma boa notícia nesse front. Algumas sugestões são daquelas by the book, né? Forças Armadas querendo melhoria. Mas outras tantas, as do presidente Bolsonaro, por exemplo, de ter um computador paralelo, nem as Forças Armadas fizeram essa proposta. Nessas sugestões que estão aí, nem as Forças Armadas fizeram essa proposta, mas o presidente agora diz primeiro que o voto impresso é importante, depois diz que não é importante, agora pede computador paralelo nas Forças Armadas, sendo que nem as Forças Armadas pediram. Enfim, voltamos na próxima semana com mais um episódio do Sem Precedentes. Obrigado, Juliana, Diego, Tomás. Até lá. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.